Oi, pessoas. Continuando com as causas da Revolução Francesa. No vídeo anterior eu falei do absolutismo enquanto fator político da Revolução Francesa e também do iluminismo, que seria um fator ideológico da Revolução Francesa. Hoje eu vou falar dos fatores sociais da Revolução Francesa, só que eu queria reforçar o seguinte: a Revolução Francesa, que é fundamentalmente uma derrubada do antigo regime, já tinha ocorrido 100 anos antes da França na Inglaterra e vai acontecer nos outros países depois da Revolução Francesa. Quer dizer, a Revolução Francesa de 1789 não foi a primeira, nem a única, nem a última vez que vão acabar com o antigo regime na Europa. Só que o processo de revolução na França ele foi mais traumático, mais violento e mais influente do que qualquer outro processo de derrubada do antigo regime. Então o lance aí é tentar entender por que a derrubada do antigo regime francês foi uma coisa tão marcante a ponto de iniciar uma nova era na história humana, que é a Idade Contemporânea. E a resposta para isso, quer dizer, por que a Revolução Francesa é tão badalada? Porque ela foi violenta, influente, traumática, marcante, e isso basicamente pelas causas da Revolução, que é o que eu queria reforçar. Na hora em que o antigo regime era pior na França do que em qualquer outro lugar do mundo. Por isso que o processo na França vai ser tão violento. Então, que nem eu falei no vídeo anterior, na relação ao absolutismo. Tirando a Inglaterra, a Europa inteira era absolutista. Mas o absolutismo na França era pior. Vamos dizer, a França era mais absolutista do que nos outros países. Porque nos outros países europeus, os caras procuraram, pelo menos, disfarçar ou amenizar o próprio absolutismo com a prática do despotismo esclarecido, que, bem ou mal, amortecia as críticas ao antigo regime. Pois bem, isso foi feito na Europa inteira, esse despotismo esclarecido, essa tentativa dos reis de modernizarem o aparelho de Estado, menos na França. A França foi o único lugar na Europa onde não houve despotismo esclarecido. Quer dizer, os reis franceses continuaram teimando que o poder deles era divino. Quer dizer, quando eu falei que o absolutismo na França era pior, é porque era o único absolutismo de direito divino que ainda existia na Europa, pô. Então incomodava mais. Idem em relação ao iluminismo. Você tinha iluminismo na Europa inteira. As ideias iluministas se propagaram por todo o continente, mas na França era pior, porque a França era o epicentro do iluminismo, como eu falei, o olho do furacão. A maioria dos filósofos iluministas eram franceses, tá? Então isso tornava o choque entre iluminismo e absolutismo pior na França do que em qualquer outro lugar. Isso vai contribuir para o caráter violento da Revolução. Como eu disse no vídeo passado, você vai ver que se você montar um retrato do que a França era antes da Revolução, você vai ver que a hora que começou não tinha como não ser violento o processo. Tá? Então hoje eu vou falar da estrutura social francesa e tá aí o gráfico, o esquema da sociedade francesa. Eram 3 camadas sociais, apenas 3 ordens ou 3 estamentos, sendo que, repara nesse detalhe, eles definem as ordens ou estamentos como estados. Primeiro estado, segundo estado, terceiro estado. E o uso dessa palavra é curioso, porque estado remete a país, sabe? Governo. Tem nada a ver. Estado aqui é camada social, é estamento, é ordem. Mas chamar as ordens de estados já é um indicador de que as desigualdades são grandes, porque dá a impressão que cada camada social é um estado, é um país à parte dentro da própria França, pô. Então você teria no primeiro estado, estamento superior, o clero católico francês. Tá? O clero, a igreja católica, ela ocupava o estamento mais alto da pirâmide social, porque era a igreja católica que justificava o poder absoluto dos reis. Daí a igreja está em primeiro lugar na estrutura social. O catolicismo era a religião oficial da França desde a época do Luís XIV. Só para você não confundir, a Revolução Francesa ocorreu no reinado do Luís XVI. Só que o Luís XIV, que foi
fodão do absolutismo francês, o auge do absolutismo até na Europa inteira, ele tornou o catolicismo oficial na França. E na época da Revolução Francesa, isso ainda estava existindo. Os protestantes eram tolerados, mas a religião oficial era católica. E como era o clero que justificava o poder dos reis, quer dizer, lembra que falava que o poder dos reis era absoluto por ser de origem divina. Então alguém tinha que ficar chavecando o povo para o povo acreditar que o rei era uma figura divina. E era o clero católico que fazia isso. Só que o clero católico francês ele pode ser subdividido em dois. Alto clero, que é o pessoal que ocupava os cargos mais altos da hierarquia da igreja, como o próprio nome sugere, alto clero, é o cara que ocupa uma posição social alta na igreja. Então seriam os cardeais, os arcebispos, os bispos, os caras que têm um cargo mais alto na hierarquia da igreja. E esse alto clero, ele tinha tendência de ter um comportamento secular. A palavra secular, ela vem do latim secularis, que interpreta aí como sendo a parte mais mundana do clero católico. É o pessoal que está mais ligado às coisas terrenas, mundanas, materiais, do que em coisas espirituais do mundo divino. Tá? É uma tendência. Não era todo mundo no alto clero que era secular. Mas sabe, a maioria. Eram os caras que estavam na igreja basicamente com interesses mundanos, sabe? O cara quer ter poder, fama, prestígio, riqueza. Isso era uma tendência, porque como é o alto clero, e é o pessoal que até participava da política francesa, também desde a época dos reis anteriores até o absolutismo, que os membros da igreja exerciam funções políticas dentro do governo. Além de ficar chavecando o povo, para o povo acreditar que o poder do rei era divino, o rei às vezes recrutava, sabe, cardeais, arcebispos, para trabalhar como ministro, embaixador, secretário, conselheiro, certo? Então um cara desse, do alto clero, ele tem uma tendência de ter um comportamento mundano, porque ele lida com coisas terrenas, sabe? Então não é deficiência de caráter, é que o cara lidando com coisas materiais, ele tem a tendência de valorizar isso aí. Só que tem uma outra parte do clero, que é o baixo clero, que é o pessoal que está, vamos dizer, ocupando os cargos mais baixos da Igreja Católica, daí ser chamado de baixo clero, é que era um pessoal que tendia a ter um comportamento. Bom, primeiro, o que é esse baixo clero? São os cargos mais inferiores. Então aí você tem padres, monges, freiras, sabe? O pessoal que ocupa um cargo mais baixo mesmo. Só que eles tinham a tendência de ter um comportamento regular. A palavra regular também vem do latim, regulares, que tem a ver com regra. É que seria a parte mais regrada do clero católico, vamos dizer, o pessoal mais bem intencionado da igreja. É o cara que está mais preocupado com questões espirituais do que com questões terrenas, mundanas, materiais, certo? Era o pessoal mais focado no divino. Agora, isso é tendência, não é regra. Óbvio que tinha cara do alto clero que tinha um comportamento regular, tanto quanto tinha cara no baixo clero que tem um comportamento secular. Então isso é só uma tendência. Mas a tendência é o alto clero ter um comportamento mundano, secular, e o baixo clero ter um comportamento regular, mais regrado, mais espiritualizado. Agora, o segundo estamento, a segunda ordem, que seria uma camada intermediária, é composta pela nobreza da França. E a nobreza francesa ela pode ser considerada como sendo dividida em dois subtipos ou três, tá? Eu vou explicar as duas variações. Mas você teria um primeiro tipo de nobreza, que é chamada de nobreza hereditária ou nobreza de sangue, que é aquele cara que é nobre porque nasceu nobre. Ele tem sangue azul, ele tem berço, ele herdou o título de nobreza. Daí ser chamada de nobreza hereditária. Só que tinha uma outra parcela da nobreza, chamada de nobreza de toga ou nobreza togada,
que era o pessoal que não nasceu nobre. Ele se tornou nobre ao longo da vida, normalmente porque comprou um título de nobreza, mas ele não nasceu nobre, ele não herdou nada. É que os reis franceses, de vez em quando, premiavam alguém que eles queriam agradar com um título qualquer de nobreza. O rei podia fazer isso, já que o poder dele é absolutista. Só que na maioria dos casos, o cara comprava um título de nobreza. Só que era caro pra cacete. Depois eu vou explicar por que os caras compravam um título de nobreza. Mas aí você estaria repartindo a nobreza francesa em dois tipos, hereditária e togada. Só que tem o seguinte, essa nobreza hereditária, ela pode ser dividida em dois outros subtipos. Você tem a nobreza palaciana, também chamada de nobreza cortesã, que era um tipo de nobreza que vivia dentro do Palácio de Versalhes, uma nobreza palaciana à toa, que eles moravam dentro de Versalhes junto com o rei. Versalhes, que era a sede de governo francês, era o coração e o cérebro do absolutismo, desde a época do Luís XIV, servia como residência oficial do rei e da sua família, e mais uma porrada de nobres. Versalhes, na realidade, era um complexo palaciano, tinha 700 aposentos, aquele troço, pô. Então lá morava o rei e uma boa parcela da nobreza, que era essa nobreza palaciana ou cortesã. Só que tem uma outra facção da nobreza, chamada de nobreza provincial, e aí provincial, aí entenda mais ou menos como estadual. A França era dividida em províncias, ou estados, né? E essa nobreza chamada provincial, era ela que morava no interior da França. Então eram os grandes proprietários de terra, os grandes senhores feudais na França, que também formavam uma nobreza hereditária. Então, para quem for fazer concurso, vestibular, essas porra todas, entenda que a nobreza francesa ela pode ser considerada bipartida ou tripartida. Então, se o cara da prova perguntar, falar que a nobreza é bipartida, e quais são os dois tipos de nobreza? Hereditária e togada. Se o cara falar que a nobreza é tripartida, dividida em três, aí você fala palaciana, provincial e togada. Só que você leva em conta que a nobreza provincial, a nobreza provincial e palaciana, juntas, elas formam uma nobreza hereditária. Então dá para você dividir a nobreza francesa como sendo composta por dois ou três tipos de nobreza. Tá? Agora, o resto todo da sociedade francesa estava no estamento mais inferior, que era o terceiro estado, que incluía, como eu escrevi aí, todos os demais indivíduos da França. Então, se você não fosse membro do clero, nem membro da nobreza, você está no terceiro estado, que era a maioria absoluta da população. Aí eu coloquei entre parênteses aqui, ó, que o terceiro estado era composto pela burguesia e pelo povo. Só que você entenda bem o seguinte, cara. Essa caracterização do terceiro estado como sendo composto pela burguesia e pelo povo, ela é posterior à Revolução Francesa, tá? E porque na época, antes da Revolução, eles não viam essa diferença. Então, só para explicar alguns conceitos, que está ligado à Revolução Industrial, que estava acontecendo mais ou menos ao mesmo tempo, século XVIII, na Inglaterra. É que a Revolução Industrial, ela meio que reformulou a divisão social, separando o capital de trabalho. Então, após a Revolução Industrial, grosso modo, a sociedade humana ela pode ser dividida como sendo composta basicamente por duas camadas. Os que têm capital e os que têm trabalho, porque a Revolução Industrial separou as duas coisas. Tá? Então, o pessoal que tem capital é chamado de burguesia. E o pessoal que não tem capital é a classe trabalhadora, é o proletariado. É os caras que não tendo capital, ele tem que colocar o trabalho dele à venda no mercado. Então, o que acontece? Falar que o terceiro estado, na França, era composto pela burguesia e pelo proletariado, isso é uma caracterização que só apareceu depois, pô. Agora envolve toda a burguesia, tá? Considerando que a burguesia é o pessoal que tem capital,
você teria no terceiro estado a pequena, a média e a alta burguesia. E usar essas expressões pequena, média e alta burguesia, levando em conta que burguesia é o cara que tem capital, é em relação ao volume de capital que ele tem. Então, pequena burguesia seria aquela parcela da burguesia que tem um capital pequeno. Alta burguesia seria o pessoal que tem um capital muito alto. Então, sabe, mega empresários, grandes industriais e tal. Mas está a burguesia inteira no terceiro estado. Pequena, média e alta burguesia, burguesia comercial, burguesia industrial, burguesia financeira, está tudo ali. E mais o proletariado inteiro, o povão mesmo. Artesãos, camponeses, desempregados, operários, prostituta, vagabundo, ladrão, traficante, está todo mundo lá. Então, se você não for membro da nobreza, do clero, você está no terceiro estado, o que inclui o resto todo da sociedade francesa. Só que eu repito que dividir o terceiro estado entre burguesia e povo é uma coisa que os caras não viam naquela época, porque eles estavam todos pertencentes ao mesmo estamento. Então não havia diferença entre um banqueiro, não é bancário, banqueiro, dono de banco, e, por exemplo, uma prostituta. Estão no mesmo estamento social, estão no mesmo nível, é tudo terceiro estado. Agora, isso por si só já é revoltante. É uma das coisas que vai contribuir para o caráter violento da evolução, porque não tem cabimento. Um mega empresário, podre de rico, está no mesmo estamento de um vagabundo, de um desempregado. Sanculotte, que é uma figura que vai aparecer, vai ficar famosa na Revolução, por si só isso já é revoltante. Só que tem mais coisa. A população francesa, ela era muito mal distribuída nessas camadas sociais, porque na época da Revolução Francesa, a França era o país mais populoso da Europa, com 25 milhões de habitantes. Só que você veja bem o seguinte, desses 25 milhões de habitantes que a França tinha, se você somar o clero inteiro, alto e baixo clero, juntos, totalizavam cerca de 250 mil pessoas. Idem em relação à nobreza. Se você for computar a nobreza inteira, palaciana, provincial e togada, totalizava 250 mil pessoas também. Quer dizer, nobreza e clero juntos dava 500 mil de pessoas, pô. Quer dizer, o resto inteiro, 24 milhões e meio de pessoas, que é 98% da população, estava no terceiro estado. O que é um absurdo, cara. Como é que pode 98% da população estar apinhocada no estamento mais inferior? Então era uma coisa revoltante, mesmo porque todos os privilégios, todas as regalias eram destinadas apenas ao primeiro e ao segundo estado, ou seja, à nobreza e ao clero. Nobreza e clero na França tinham todos os direitos possíveis e imaginários e dever mesmo não tinha nenhum. Ao contrário do terceiro estado. O terceiro estado só tinha deveres. Direito mesmo os caras não tinham nenhum. Então você tinha nobreza e clero como camadas sociais altamente privilegiadas, porque eles tinham uma porrada de regalias. Eles podiam receber pensões do governo, eles não pagavam impostos, tá? Eles podiam exercer cargos no governo, participar de assembleias, votar. Não precisava trabalhar para viver. O clero vivia de contribuições religiosas, a nobreza palaciana vivia de verba governamental, porque como morava dentro do palácio, era o governo que sustentava essa nobreza. A nobreza provincial tirava sua renda do trabalho dos camponeses, que eram servos no interior da França. Então os caras eram completamente improdutivos e não tinha dever nenhum. Já o terceiro estado, ao contrário, na França, ele é o último que fala, o primeiro que apanha. Ele só tem deveres. Direito mesmo ele não tem nenhum. O cara tem que trabalhar para viver, tem que pagar impostos, não pode votar, não pode exercer cargo no governo, não pode receber pensões, não pode participar de assembleia. Quer dizer, não pode nada os caras. Então você vê uma situação social dessa, é revoltante, pô. 24 milhões e meio de pessoas na França têm todos os deveres e nenhum direito. Já os 2% minoritários, que ocupam os estamentos mais altos, pode tudo e não deve nada. Tanto que antes a situação era tão revoltante que
Antes da Revolução começar, teve uma panfletagem desgraçada na França, e dois panfletos, especificamente, eu gostaria de comentar. Um é uma ilustração que é essa aí que vocês estão vendo, que mostra um camarada curvado, maltrapilho, você vê que o cara tá tudo regaçado, esfarrapado, apoiado numa inchada, num enxó, carregando dois caras, gorduchão, risonho, rosadinho, nas costas. A mensagem do panfleto é clara. Se você for identificar quem são essas personagens, leve em conta que a maior parte da população da França era analfabeta. Mas como eu falei no vídeo anterior, o iluminismo, sendo uma filosofia racional, ele se espalhou. Então não precisava ser muito inteligente para interpretar esse panfleto, pô, que é anônimo, tá? Agora, quem são esses personagens? Quem é esse que está aqui embaixo? É o terceiro estado. Você vê que em cima está a nobreza e o clero, o cara da frente aqui está com um crucifixo, você tem a nobreza do outro lado. Quer dizer, qual que é a mensagem do panfleto? O primeiro e o segundo estados estão sendo sustentados pelo terceiro estado. Quer dizer, o terceiro estado está carregando o primeiro e o segundo nas costas, pô. Isso é evidente até para um analfabeto. Agora, esse era um dos panfletos. Tem outro, que é um texto curto, não vou nem mostrar slide, porque é fácil de lembrar. Era um panfletinho, anônimo também, mas 3 perguntas e 3 respostas na sequência. Tinha lá uma primeira pergunta: o que é o terceiro estado? Embaixo a resposta: tudo. Aí uma segunda pergunta: o que ele tem? Embaixo a resposta: nada. Aí uma terceira questão: o que o terceiro estado quer? Embaixo a resposta: ser alguma coisa. Então analise esse panfleto junto comigo. O que ele fala na primeira pergunta: o que é o terceiro estado? E responde: tudo. O que é esse tudo? Aí esse tudo pode ser interpretado com sentido duplo. É tudo no sentido de que é a maioria da população. 98% da população está no terceiro estado. 24 milhões e meio de pessoas de um total de 25 milhões de habitantes. Só que tem um outro significado para essa palavra todo. É que o terceiro estado é a única camada social verdadeiramente produtiva na França. São eles que trabalham, que geram riqueza, que pagam impostos. Então é tudo nesse sentido duplo. É a maioria da população e é quem sustenta o país. Aí a segunda pergunta: o que o terceiro estado tem? Embaixo a resposta: nada. O que é esse nada aí? Não tem direito nenhum. Cuidado para não confundir esse nada, porque tem gente que faz isso, para que vê, o terceiro estado não tem nada, pensa que não tem dinheiro, os caras vivem na miséria. Não, não. Tem cara muito rico no terceiro estado. Mega empresário. Cara que tem 300, 400 mil reais na mão, por exemplo, para comprar um título de nobreza. Certo? Que era, vamos dizer, o único jeito de você mudar de uma camada social para outra. Alguém muito rico do terceiro estado comprar um título de nobreza. Por que comprar? Porque era meio que um investimento. Se o cara mudar para a camada dos nobres, ele ganha alguns privilégios. Isenção de impostos, vai poder votar, vai poder exercer cargo no governo. Só que, veja bem, era a única mobilidade social que existia na França. Alguém muito rico do terceiro estado comprar um título de nobreza, que aí ele passa para o segundo estado, ele vira nobre. Agora, o resto, mudar de camada social era inacessível para a maioria da população. Então, quando você fala que o terceiro estado não tem nada no panfleto, não é que não tem dinheiro, é que não tem direitos. Repito que tem cara muito rico no terceiro estado, a ponto de comprar um título de nobreza. Só que não tem direito a nada, não pode votar, não pode participar de assembleia, não recebe pensões, não é isento de impostos, não pode participar de assembleia, cargo no governo, não pode nada. Aí a terceira pergunta: o que ele quer? O que o terceiro estado quer? Resposta: ser alguma coisa. É que, algum direito tinha que ser dado ao terceiro estado. Não tem cabimento um estamento ser tudo e não ter nada,
Quer dizer, você vê que a contestação ao antigo regime na França, ela, a princípio, parece que não era para ser violenta. Bastava reformar a situação na França, sabe? Porque realmente, que é o terceiro Estado? Tudo. O que ele tem? Nada. O que ele quer? Ser alguma coisa. Quer dizer, se os reis franceses tivessem amenizado a opressão em cima do terceiro Estado, talvez desse algum direito para os caras, pô. Porque não tem cabimento, repito, um estamento ser tudo e não ter nada. Então, se os reis franceses tivessem tido bom senso de pelo menos amenizar a situação, talvez a evolução não fosse violenta. Mas não, repito que na França ninguém fez nada. Tá? Então, encerrando o conteúdo de hoje, volto a dizer, você tinha antigo regime na Europa inteira, quando a Revolução Francesa estourou, menos na Inglaterra. Só que o antigo regime francês era pior em todos os aspectos. Absolutismo, repetindo, você tinha absolutismo na Europa inteira, só que na França era pior, porque era o único absolutismo de direito divino que ainda existia. Iluminismo, você tinha na Europa inteira, só que na França era pior. Sociedade, a Europa inteira tinha sociedade estamental, só que em nenhum lugar do mundo a mobilidade social era tão difícil que nem na França. Quer dizer, a sociedade francesa era mais estamental do que as outras. E isso vai contribuir para o caráter violento da Revolução. Falou? Então, próximo vídeo, ficou faltando falar do mercantilismo, que é um outro componente do antigo regime, mas isso aí eu vou deixar para falar no próximo vídeo, enquanto estiver falando das causas econômicas da Revolução. E aí vale o que eu falei no vídeo anterior também. Se você acha que o Brasil está ruim, cara, isso aqui é o paraíso perto do que a França era em termos econômicos. Falou? Então, a análise das causas econômicas eu vou deixar para o próximo vídeo. Saudações, minha gente. Até a próxima. Falou?